Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos propõe para este segundo domingo do Advento do ano A. A segunda leitura de hoje se encontra lá em Romanos, capítulo 15, versículo do 4 até o 9, que diz assim: Irmãos, tudo o que outrora foi escrito para nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e a uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Amados irmãos e irmãs, o contexto por trás da carta aos Romanos é que nós temos uma comunidade, a comunidade em Roma, que ela é uma comunidade cheia de diferenças, de diversidade. Nós temos um público que, antes de aceitar de fato a proposta do Evangelho, é um público que é judeu. Mas também nós temos um público que, antes de aceitar a proposta do Evangelho, eles são pagãos. E aí o que acontece? Nós temos então uns cristãos que são circuncidados, porque eram judeus, e outro público que não tinha praticado a circuncisão, que era uma prática estritamente judaica. E aí, Paulo, diante disso, ele começa a escrever. Em primeiro lugar, no versículo 4, que é a grande chave, do Advento, é quando nos aparece que a Escritura, tudo aquilo que foi escrito é para que nós possamos ter constância e conforto espiritual. E diante disso tenhamos firme esperança. É interessante que às vezes eu vejo que nós não procuramos, por exemplo, a palavra de Deus para gerar em nós uma esperança firme. A gente estuda, a gente lê, a gente posta na internet, mas a gente não permite com que a palavra de Deus ela gere em nós essa esperança que seja firme. Não a esperança tíbia, fraca, molenga, capenga, mas firme. Que não deixe com qualquer vento que aproxime-se de nós nos deixe balançados. Posteriormente a isso, no versículo 5, vai nos dizer que Deus nos dá tanto constância como conforto. E ele, a proposta de Paulo, é pedindo para que ele gere harmonia e concórdia uns com os outros. Ou seja, ele pede que de fato, por graça de Deus, a gente tenha tanto harmonia nas nossas relações, como também concórdia. Isso porque de fato, como eu falei para vocês, por ter essa dualidade ali presente, existia muita discórdia entre o povo. Nós não víamos pessoas que de fato pensavam a mesma coisa, que comungavam do mesmo pensamento e por aí vai. E por esse motivo, no versículo 7, Paulo vai dizer: acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu. Ele, inclusive, no versículo 8, ele vai mostrar essa salvação proposta para os que eram judeus e no versículo 9, para os que eram pagãos. E eu pergunto para você, mas para que serve essa leitura no contexto do Advento? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu vou dar a formação, eu explico isso para as pessoas. A igreja nos diz que tem uma forma de apressarmos a segunda vinda de Cristo. E como é que é isso? É já nas nossas ações, já nas nossas relações, já no nosso dia a dia, nós começarmos a construir este reino. Porque por mais que de fato Deus possa fazer o reino sozinho, Ele quis precisar de nós, por pura vontade de Deus. Então, a cada vez que nós vamos, de fato, alimentando ações que gerem essa construção do reino, mais a cada dia nós estamos, de fato, nos abrindo para esse novo tempo, nos abrindo para o novo céu e para a nova terra. Mas muitas vezes, a gente, ao invés de gerar concórdia, nós geramos discussões, discórdias, desavenças em nossos grupos, em nossas comunidades, em nossa família. E o tempo do Advento é esse tempo propício para nos preparando para o Natal do Senhor e também para a sua segunda vinda, nós podemos agora abrir-nos para a harmonia, para esse cuidado um para com o outro, para esse acolher o outro como Jesus nos acolheu. Para pensar um pouquinho. Se Jesus, embora Deus, ele de fato não olhou para as nossas iniquidades e olhando para elas, querendo se afastar de nós, ele se aproximou, ele tocou nas nossas chagas, ele tocou em nosso pecado. Da mesma forma nós não podemos nos sentir superiores do irmão,
mas sermos um. É isso que o Advento nos propõe para este momento. Espero que você tenha gostado, amado irmão, amada irmã, desta reflexão de hoje. Deus te abençoe e até os nossos próximos vídeos.